Graça e paz, mais uma vez estamos aqui nesse momento de reflexão e refletindo de dentro para fora, nesse encontro que nós estamos mesclando o momento de reflexão com o encontro de dentro para fora. Eu gostaria de dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui de volta e você está me assistindo, eu estou indo até você através do seu smartphone, através do seu aparelho, seja tablet, smartphone, televisão, não importa, mas é uma alegria muito grande. E eu gostaria de dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu cuido de pessoas que passam por momentos difíceis na esfera emocional, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pensamento acelerado, medo, ódio, raiva, conflitos internos. Eu atendo aqui em São José do Calçado, eu atendo em Bom Jesus Tabapuana, no Centro Integrado de Saúde, na Clínica CIS, às terças e quintas-feiras. E eu quero e posso lhe ajudar. Você pode entrar em contato comigo através desse canal, Mensagem Edificante, no comentário, a gente entra em contato com você. Você pode entrar em contato comigo através do Instagram, através do Telegram, através do Facebook e através do WhatsApp. Também quero dizer para você que eu sou pastor evangélico, eu coopero, ajudo aqui na Igreja Evangélica Vida em São José do Calçado. Mas antes de eu entrar nesse tema, que é importante, eu gostaria de convidar você, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. Clique aí, inscrito, para que você seja inscrito. Você vai receber essas mensagens, você pode acessar a hora que você quiser. Você pode curtir, é importante que você curta, é importante que você faça o seu comentário. Eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre conflitos internos. Quantos conflitos? Quantas situações conflitantes? Quantos momentos difíceis que nós enfrentamos e a vida está aí para ser vivida. Mas como fazer para sair desses momentos de conflito? Então gostaria de falar sobre conflitos internos, sobre a palavra de Paulo, texto de referência, que é a carta que ele escreveu aos Romanos, no seu capítulo 7, no versículo 15, quando ele disse assim: porque o que não faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. A palavra conflito é definida como sendo oposição de interesses, oposição de sentimentos, oposição de ideias, luta, disputa, desentendimento, brigas, confusões, tumultos, desordem. Tudo isso gera conflito. Isso é o significado do conflito. O conflito sempre surge quando há necessidade de escolher em situações que podem ser consideradas incompatíveis. Aí entra o conflito. As situações de conflito podem ser resultado da concorrência de respostas incompatíveis, ou seja, um choque de motivos ou informações desencontradas. E aí gera o conflito. Sempre nos deparamos com situações de conflitos em certos momentos da nossa vida. Isso não tem como fugir. É algo inevitável, haja vista que vivemos em um mundo complexo, em que existem diferentes opiniões e necessidades, e a forma como encaramos essas diferenças é que gera uma série de conflitos. Conflitos circunstanciais, conflitos existenciais. Sabe que os conflitos fazem parte da natureza humana. Existem vários tipos de conflito. Porém, vamos tratar especificamente do conflito que se passa no interior de uma pessoa, no interior de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente. O conflito interno consiste em uma situação de embate, de luta por uma necessidade de se tomar uma posição, constituindo assim em uma batalha que travamos em nosso interior. Vivenciar conflitos internos é uma situação que pode produzir angústia,
confusões mentais, aflições e até mesmo doenças psicossomáticas, como dores musculares, dores nas articulações, depressão, SPA, assim, pensamento acelerado, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e entre outras tantas enfermidades, quando não conseguimos geri-los de forma adequada. A síndrome do intestino irritável é um também. No versículo que nós lemos, e o texto a ser lido ainda, podemos meditar que o apóstolo Paulo narrou a sua própria experiência com os conflitos internos que ele enfrentou. Cada um de nós está sujeito a ter que enfrentar conflitos internos. Nós não estamos isentos de travar constante luta entre a carne e o espírito. O conflito interno consiste na batalha que enfrentamos contra o pecado. Nessa luta, embora desejemos fazer o que agrada ao coração de Deus, algo dentro de nós, a natureza humana, nos impulsiona a atender aos desejos da carne. Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, do 17 ao 20, diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está comigo, mas não consigo realizar o bem. E verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E o verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só como ele estava em conflito. É importante salientar que pelo fato de sermos discípulos de Jesus, nós não nos tornamos totalmente bons, puros, e continuamos, portanto, a enfrentar conflitos. Esses conflitos internos vão nos acompanhar até a volta de Jesus. Ser cristão consiste em ter um comprometimento com Cristo. Ter um relacionamento pessoal com Cristo significa que nós não só passamos a segui-lo, mas que especialmente procuramos nos identificar com Ele. Ser discípulo de Jesus significa tê-lo no governo da nossa vida. Entretanto, quando nos descuidamos, nos distanciamos do nosso Mestre, nós nos tornamos vulneráveis. Mesmo sendo seguidor, tendo Cristo como governo da nossa vida, a gente pode enfrentar conflito. Nós podemos enfrentar situações conflitantes. A gente precisa decidir, precisa definir, precisa ter o discernimento. Conflitos são existenciais, são circunstanciais, e precisamos estar bem perto de Deus para a gente não ser engolido, nem não sucumbir diante de conflitos que vão surgir. É aí que reside todo o perigo. Quando resolvemos assumir o governo da nossa própria vida, passamos a padecer com os conflitos internos, porque assumimos uma posição que não é de nossa competência, e sim do Senhor Jesus, pois Ele é quem deve governar, Ele que deve nos dirigir, é Ele que deve nos orientar. Faz-se necessário estar em constante vigilância, e através da palavra que Ele nos dirige. São tantas admoestações contidas na palavra de Deus para que sejamos vigilantes, como por exemplo, lá que está registrado lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando diz assim: Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Também podemos observar a admoestação de Paulo no seguinte texto que está registrado na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, cuide para que não caia. Quando nós não cuidamos em ser vigilantes, deixando de estar sob o governo do nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a ser uma presa fácil do inimigo, que logo vem com ideias mirabolantes, querendo nos induzir ao erro, nos induzir à desobediência, nos levando a passar por momentos angustiantes provocados pelos conflitos internos que se surgem. Entenda que diariamente estamos sujeitos às tentações
E ser tentado não é pecado, mas quando enfrentamos o conflito interno provocado pelas tentações e cedemos essas tentações, aí nós caímos em pecado e nos tornamos escravos dele. Cabe a nós escolher a quem vamos obedecer, se ao inimigo com sua insinuante tentação ou a Deus que nos ama e deseja o melhor para os seus. Alguém escreveu: você se torna semelhante àquele a quem você obedece. Se nos tornarmos servos do pecado, certamente sofreremos frustrações, desilusões e o endurecimento cínico para com o Evangelho. Entretanto, quando somos servos de Cristo, o Senhor diariamente vai moldando a nossa vida e vamos parecendo mais e mais com Ele, no homem interior que se evidenciará no homem exterior. Sempre existirá dentro de cada um de nós algum conflito, é verdade. Entretanto, Jesus não deseja que tenhamos vidas fracassadas. Jesus, numa certa feita, ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus deseja que nós tenhamos vida completa, farta de vitória. Quando nós enfrentamos conflitos internos de forma frequente por causa do pecado, algo precisa ser revisto e mudado em nós, em nossas escolhas, em nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, pois só assim poderemos experimentar essa vida abundante, transbordante que Jesus tanto almeja para cada um de nós. Certamente nós vivenciaremos, vez por outra, enquanto estivermos aqui no mundo, o conflito interno entre a carne e o espírito. Mas a forma como esses conflitos serão conduzidos vai depender de quem nós estamos alimentando, se é a carne ou se é o espírito. Provavelmente você já tem ouvido contar sobre a história de 2 cães. Preste atenção, se você já ouviu, você vai rever de novo, vai ouvir de novo. Certa feita, um discípulo foi procurar um mestre. Ao encontrá-lo, o interpelou, dizendo: mestre, às vezes eu me sinto uma pessoa boa, em paz com o mundo, e às vezes me sinto mesquinho e egoísta. Como vou saber qual dessas pessoas eu realmente sou? O mestre o encarou com a face plácida e o olhar que continha a sabedoria de anos de meditação e respondeu. Ele disse: dentro de mim existem 2 cães, um bom e um mau. Os 2 são idênticos, nasceram juntos, têm a mesma força, sabem as mesmas coisas, enfim, são completamente idênticos. E os 2 sempre estão brigando em meu interior. Até quando eu estou dormindo, eles estão discutindo, brigando. O discípulo olhou para o seu mestre com uma expressão de dúvida. Refletiu um pouco e perguntou: mas mestre, qual destes cães irá vencer a briga? O mestre olhou para o horizonte e com um ar solene respondeu: aquele que eu alimentar. Pode ser que você esteja enfrentando conflitos internos, lutando contra um temperamento agressivo, contra uma impaciência, contra desejos desonestos, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra pensamentos maus. O apóstolo Paulo nos ensina como sair desses conflitos internos e como podemos ser vitoriosos. Quando Paulo percebeu que por si só ele não venceria seus conflitos, ele deu um brado de desespero e disse, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só o conflito profundo, intenso de Paulo. Paulo se sentiu como que acorrentado a um cadáver no qual não podia se libertar. Porém,
O seu desespero logo deu lugar à fé, que foi produzida em seu coração e produziu também a certeza de vitória. Haja vista que Paulo passou a olhar para aquele que poderia lhe dar a força para vencer seus terríveis conflitos internos. Então ele disse lá em Romanos capítulo 7, versículo 25, só a parte A, ele disse: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele teve a porta da saída. No início do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz lá no versículo 1, versículo 2, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, Paulo saiu desse conflito, do grande conflito. O apóstolo Paulo sabia que enquanto vivesse aqui no mundo, os seus conflitos internos não terminariam. Mas ele teve a certeza de que Jesus Cristo sempre estaria ao seu lado para lhe garantir a plena vitória. Paulo escolheu ter um coração vigilante e obediente ao Senhor e contava com a direção e a orientação do Espírito Santo. Então, meu querido, sendo assim, eu e você, nós também podemos fazer a escolha certa, como nos ensinou o apóstolo Paulo, que escolheu alimentar o seu espírito em lugar da sua carne. Quem escolheu obedecer a Deus e não ao pecado, que escolheu viver sob o governo de Deus, só assim nós se nós assim procedermos, poderemos também cantar o hino da vitória. Olha só que Paulo descreveu em Romanos capítulo 8, versículo 17. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, querido, você pode dar a volta por cima. Você pode saber e ter a consciência que os conflitos sempre vão existir, mas você precisa alimentar a sua fé, o seu espírito, para você vencer, porque os conflitos não vão acabar. Sempre vão estar, sempre deparando-nos em situações que vão nos levar ao conflito. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero pedir a tua bênção sobre os teus que estão aqui, participando desse momento, e que eles possam ser abençoados, alcançados, e que eles possam ter a consciência e o discernimento de que eles devam alimentar o seu espírito através da palavra de Deus, através da oração, e não a carne através dos prazeres, através das coisas naturais dessa vida, mas para que eles possam vencer os conflitos que vão sempre acontecer, estar diante de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, amém. Obrigado por você estar conosco. Não se esqueça de clicar se você ainda não se inscreveu, se inscrever. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Deus te abençoe, rico, poderoso e abundantemente. Até lá.